Está começando agora mais um programa Los Cartorebas. Programa voltado a dicas de escalação do seu time no Cartola. Bom, antes de a gente começar, roda a vinheta. Bom, pessoal, vou pedir para vocês aquela moral, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, acione o sininho para que quando a gente colocar novos vídeos aí no canal, vocês possam estar recebendo notificações desses conteúdos e possam estar usufruindo muito bem das nossas dicas, beleza? Dica da rodada. A dica dessa rodada continua sendo a valorização, pessoal. Foquem ainda em aumentar o patrimônio de vocês, certo? Porque essa segunda rodada é a única que tem uma pontuação diferente no jogo do Cartola, certo? É feita uma média aí da soma das duas primeiras rodadas e, consequentemente, é feita aí a pontuação do jogador na segunda rodada. Então, quem foi bem na primeira rodada, o jogador que pontuou bastante aí, a tendência é ir bem nessa segunda rodada também. Estou falando em questão de valorização. Vocês vão ver aqui no vídeo, ó. Coloquei aqui o exemplo. Nesse campo aqui, ó, diz quanto que o jogador precisa pontuar para valorizar, certo? Então, fica a dica aí para essa rodada. Sem mais enrolação, vamos às dicas por posições. Bora lá! Goleiro. Então vamos começar pelo gol. Nossa primeira dica hoje é o Walter, goleiro do Cuiabá. Foi muito bem na primeira rodada, não tomou gol, valorizou muito bem. Fez 5 defesas difíceis. E detalhe, o Cuiabá costuma ir bem em casa. Nos últimos 5 jogos do Cuiabá não tomou nenhum gol. Nossa segunda dica hoje é o Jair. O goleiro do América Mineiro costuma ir muito bem quando joga em casa. O América Mineiro também costuma não tomar gols como mandante. Juventude é um time que oscila muito e costuma também não ir muito bem quando joga como visitante. Nossa terceira dica, João Ricardo do Ceará. Acredito que seja uma excelente dica para essa segunda rodada. O Ceará joga em casa contra o Botafogo. Acredito que o Ceará não vai tomar gol nessa rodada. Lateral. Vamos para a beirada de campo agora. Nossa primeira dica de lateral hoje, Lucas Piton do Corinthians. Acredito que seja um dos mais escalados dessa rodada. Como vocês podem ver aqui, ó, ele está custando muito pouco para valorizar. Ele precisa fazer apenas 2 pontos para poder valorizar nessa rodada. E o Corinthians joga em casa, acredito que o Corinthians também não tome gol nessa rodada. É uma excelente dica para lateral. Nossa segunda dica hoje é o Egídio. Egídio também que foi muito bem na primeira rodada. Foi o lateral, acho que mais pontuou na primeira rodada. Joga fora contra o Santos, mas aqui, ó, ele tá precisando apenas de 1.02 para pontuar. Como é importante a gente valorizar, né, aumentar o patrimônio. Uma excelente dica também para a segunda rodada. Terceira dica hoje é o Marcos Rocha do Palmeiras. Palmeiras que foi muito mal na primeira rodada, certo? Mas acredito que fora de casa hoje contra o Goiás, que é um time muito fraco na minha opinião. Eu acredito que o Palmeiras não tome gol. Então, Marcos Rocha vai como minha terceira indicação dessa rodada. E a última, o Patrick do América Mineiro. Como eu já disse anteriormente, acredito que o América não tome gol do Juventude. O Patrick não tá precisando pontuar muito para valorizar. Então, segue como uma quarta dica de hoje. Zagueiro. Vamos lá para nossa zaga agora. Essa primeira dica hoje vai ser Gustavo Gomes do Palmeiras. Acredito que seja uma ótima dica, porque Gustavo Gomes costuma ir bem, mesmo jogando fora de casa. É excelente nas bolas aéreas e acredito que o Palmeiras hoje não tome gol do Goiás. Nossa segunda dica, João Vitor do Corinthians. Acredito que o Corinthians não tome gol nessa rodada, deve ganhar do Avaí. E acredito que o nosso zagueiro João Vitor deve ir muito bem nessa rodada também. Terceira dica hoje, o Murilo do Palmeiras. Murilo que na primeira rodada acabou indo mal, porque o Palmeiras tomou 3 gols. Mas acredito, como já falei anteriormente, seja uma ótima dica hoje, porque o Palmeiras acredito que não tome gol nessa segunda rodada. E a última indicação na nossa zaga, o Éder do América Mineiro. Como já disse, acredito que o América Mineiro hoje seja uma das surpresas para a segunda rodada. Não deve tomar gol e o Éder não está precisando de muito ponto para valorizar. Segue como uma ótima dica também para a zaga. Meio campo. Vamos ao setor mais importante, acredito que nessa segunda rodada, né? Meio campo. Primeira dica hoje, o Rafael Veiga. Acho que o Palmeiras deve ganhar bem do Goiás nessa rodada. E como o Rafael Veiga vem marcando os gols em praticamente todos os últimos jogos do Palmeiras, segue como uma excelente dica aí para o meio campo. A minha segunda dica no meio campo, Andrei do Coritiba. Essa é aquela dica para a gente estar valorizando aí nessa segunda rodada. O André precisa somente de 1.12 para poder valorizar. Uma excelente dica aí, mesmo jogando fora com o Santos. Terceira dica, o Alê do América Mineiro. O Alê
não é muito badalado, né? Muito conhecido no meio, costuma pontuar bem, principalmente quando o América joga em casa e não tá precisando pontuar muito para valorizar. Quarta dica, Lima do Ceará. Lima costuma ir bem quando joga em casa, então acredito que seja uma ótima dica e por não estar custando muito também, segue como uma excelente opção. Última dica do meio campo, PP do Cuiabá, costuma jogar muito bem quando joga em casa. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá ganhou todos os jogos em casa. Acredito que seja uma excelente dica pro meio campo nessa rodada também. Atacante. Vamos aos nossos atacantes nessa rodada. Nossa primeira opção hoje vai ser o Caleri. Jogo difícil contra o Flamengo de fora de casa, mas como o foco é a valorização, o Caleri precisa pontuar bem baixo hoje para poder valorizar, então segue como a primeira dica do nosso ataque. Vamos à segunda dica, Roger Guedes do Corinthians. O Corinthians costuma ir bem contra o Avaí quando joga em São Paulo. Acredito que seja uma ótima opção para ataque. Nossa terceira opção hoje vem com o Ademir. Ademir do Atlético Mineiro vai jogar fora contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está muito mal. Tomou de 4 do São Paulo na primeira rodada. E o Ademir nos últimos jogos costuma marcar praticamente todos eles. É bom ficar de olho. Nossa quarta opção, Mendonça. Mendonça que foi muito bem contra o Palmeiras. Botou fogo naquela zaga do Palmeiras na primeira rodada. Aquela correria de sempre. Ceará joga com o Botafogo em casa. Precisa pontuar muito pouco para valorizar. Acredito que vai ir bem nessa rodada também. E a última opção para o ataque, o equatoriano Júlio dos Santos. Pessoal, costuma marcar gols. Pelo menos nas 2 últimas rodadas do Santos deixou o seu. Vai como uma excelente dica aí para essa rodada também. Beleza? Capitão. Confesso para vocês que hoje foi difícil de escalar um capitão, viu? Mas vamos lá. As 3 opções que eu escolhi para estar indicando a vocês aí. A primeira opção, Rafael Veiga. Como já disse, Palmeiras joga fora de casa, mas acredito que seja favoritíssimo para ganhar do Goiás. E acredito que o Rafael Veiga vai fazer gol nesse jogo. Segunda dica de capitão, Roger Guedes do Corinthians. O técnico do Corinthians hoje vai fazer algumas mudanças. Deve poupar alguns jogadores titulares que jogaram no meio da semana. Então, uma grande chance para o Roger Guedes, que vai começar jogando e acredito que deva pontuar, deva fazer gol nesse jogo. Última opção, Arrascaeta do Flamengo. O Flamengo joga em casa, Maracanã deve estar lotado. Arrascaeta é um dos poucos que se salvam desse time do Flamengo aí nos últimos jogos, né? Então vai as 3 opções de capitão de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Aproveitem bem as dicas. Uma boa sorte a todos e até a próxima.